corporais no campus da saúde. A intenção deste evento é dar visibilidade ao tema práticas corporais e colocar em debate a potencialidade do conceito no que se refere à atuação em serviços de saúde, à formação profissional e à produção de conhecimento. Este seminário está inserido nas atividades do projeto de pesquisa Políticas de Formação em Educação Física e Saúde Coletiva, Atividade Física, Práticas Corporais no SUS, apresentado pelas instituições da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade de São Paulo e Universidade Federal do Espírito Santo. O projeto está sob coordenação geral do professor Dr. Alex Branco Fraga. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todas e todos. É um enorme prazer estar aqui na Escola de Educação Física da URGS, recebendo esse projeto, esse seminário que faz parte do projeto que uniu a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade de São Paulo e a Universidade Federal do Espírito Santo. Para nós é uma satisfação muito grande, porque o impacto dessa temática foi bastante significativo, tanto para a confecção desse projeto, que uniu esses três grupos, quanto também as repercussões que tem tido hoje no campo da educação física brasileira. A tal ponto que nós tivemos que, em função do espaço, encerrar as inscrições do evento 12 dias antes e tentamos, com o maior acesso possível das pessoas que não puderam estar aqui presentes, com a transmissão online, ao vivo, do evento. Então, a gente espera que o primeiro Seminário Internacional de Práticas Corporais no campo da saúde abra espaços aqui dentro da ISEF para que a gente possa melhor discutir o tema práticas corporais e práticas corporais sistematizadas. Então, um bom evento a todos. Todos sabem que hoje na Escola de Educação Física, nós, além do curso de Educação Física, nós temos um curso de Fisioterapia e um curso de Dança, que nós estamos implantando desde 2009, que, para nossa alegria, são cursos que vêm demonstrando uma alta capacidade de organização, uma alta qualidade técnica, com currículos avançados e com professores muito qualificados. Então, finalizando, só me resta desejar a todos um bom evento, que se sintam felizes na nossa escola. Nós estamos aqui para facilitar, né, para que o evento tenha a sua plenitude alcançada. Muito obrigado. Começaria falando exatamente de que falar do corpo parece às vezes uma coisa um pouco equivocada, né? Pois a gente o torna imediatamente um objeto, né? Mas eu acho que não tem como a gente escapar do fato de nós sermos filhos de uma tradição dualista. Platão cria a alma, enquanto a tradição judaico-cristã originariamente é corporeidade. Quer dizer, eu, para resolver um problema político, preciso de alguma coisa que seja não tão instável quanto a corporeidade e os sentidos, para estabelecer uma verdade firme a partir da qual eu vou regulamentar e regular a vida política. Para muitos pensadores, a ciência, a moral, o jogo, a arte, o amor são irredutíveis ao económico e ao mercantil. Seriam, portanto, atividades luxuosas. O século XX abriu e fechou com o anúncio da descodificação de dois códigos bastante diferentes, mas ambos prometendo descobertas futuras inacreditáveis: o código da mente e o código genético. Em 1900, Freud publicou a interpretação dos sonhos, que através da linguagem pretendia descodificar a origem moral e mental de algum sofrimento humano. Em 2000 é anunciada a descoberta da chave do código genético, que prometeu penetrar no insondável universo das causas das doenças. Estes dois momentos simbólicos expressam bem a ambivalência do século do corpo. Por um lado, entusiasmamo-nos com a promessa de um homem novo com capacidades sobre-humanas, quase imortal. Mas, por outro lado, estamos cada vez mais apreensivos diante dos graves perigos causados pela nossa interferência na natureza, incluindo a natureza humana.
No desporto contemporâneo podemos identificar pelo menos 3 lógicas diferentes dos sujeitos construírem as suas identidades. A lógica, aquilo que eu tenho vindo a chamar a lógica estatal, a lógica mercantil e a lógica comunitária. Eu vou falar de uma técnica de pesquisa. Essa, obviamente, é uma mesa que a gente vai falar de metodologias da pesquisa. E eu vou falar de um método que nós desenvolvemos recentemente num projeto de pesquisa no Canadá, que é um certo aprimoramento dos mapas corporais. Como eu vou mencionar depois, os mapas corporais são uma técnica já muito utilizada, mas nós estamos trabalhando com narrativas de mapas corporais. Um dos efeitos da intensificação da globalização nas últimas 2 décadas foi a busca da migração da mão de obra barata, flexível e móvel para os países de alta renda. A saúde coletiva, ela não tem essa identidade tradicional que se supõe das disciplinas, porque ela se faz num certo entrelaçamento de disciplinas. Ela se faz nessa zona da intersticialidade, nessa zona do entre, que reúne diferentes orientações disciplinares, né? E, sobretudo, porque a saúde coletiva ela se faz a partir do entrelaçamento de 2 grandes domínios, que é o domínio do cuidado, das práticas de cuidado, e o domínio das práticas de gestão do processo de produção de saúde. Então, esses domínios, que é o da atenção e da gestão, né, eles são domínios que ali, na saúde coletiva, por definição, se apresentam como domínios distintos, porém inseparáveis. Essa promessa ilusória de que, seguindo todas as regras, tomando todos os cuidados com a saúde, nós não vamos morrer. E isso já acaba essa promessa, e eu acho que Ulisses, eu tentei de alguma maneira representar aqui, encarna essa promessa, quer ser responsável por essa promessa, cuidadoso para efetivamente manter a tradição dessa promessa. Ele também acaba sendo surpreendido, e isso me parece um paradoxo ou uma questão que o campo da saúde e a gente da educação física, que também está entrando cada vez mais nesse universo, precisa se debruçar. Nessa direção, eu acho muito interessante, para mim, a ideia que me parece mais tragicamente honesta no campo da saúde, e que eu tenho me aproximado nos últimos anos, é a perspectiva da redução de danos, né? Ou seja, como estava lembrando o professor Silvino ontem, se nós temos que morrer, nós não morremos porque somos doentes, ou porque ficamos doentes, porque é inerente à vida, né? E, nesse sentido, a doença acontece. Talvez caiba ao campo da saúde apenas reduzir danos. Primeiro, a gente quer chamar a atenção, né, enquanto análise, dos conflitos que a gente tem no curso de graduação, tanto em relação às concepções, como em relação às proposições que a gente faz, né, tanto entre professores como alunos, que a gente já comentou. Segundo, a gente tem enfrentado uma série de embates no estágio em relação ao local e à função do professor de educação física, e aquilo que eu tinha comentado na fala do Luiz Fernando, né? Que principalmente no CAPES eu percebo uma certa diluição das práticas corporais. Então, assim, se a gente pensa em chegar lá e dar aula de futebol, você vai, né, bater a cara na porta, porque você não tem como dar aula de futebol, você não tem um espaço. Muitas vezes você não tem um interesse, muitas vezes a dinâmica, o objetivo, por exemplo, nos CAPES, ele é diferente disso, né? Então, dentro dessa perspectiva, importam menos os modelos, isso que eu queria ressaltar, importam menos os modelos das práticas corporais culturalmente construídas, a partir dos quais os alunos farão as experiências de movimento, e mais a reflexão sobre elas. Ou seja, é nesse plano, no plano conceitual, cognitivo, que vai se dar a possibilidade daquela prática contribuir para um cuidado de si autêntico, autônomo, e não mais heterônomo. Então, nas diretrizes curriculares para a educação física do Estado do Rio Grande do Sul,
elaborados pelos professores Fernando Gonzalez e Alex Fraga, o tema da saúde, como é que ela consta lá? Ela consta da organização dos conteúdos da educação física escolar no âmbito do que se chamam de representações sociais sobre a cultura corporal de movimento. Então, na organização dos conhecimentos, nessas diretrizes, você tem os conhecimentos, que seriam os conhecimentos ligados ao fazer, às práticas, e tem os conhecimentos chamados conceituais. E dentro desses conhecimentos conceituais, então, tem as representações sociais sobre a cultura corporal de movimento, né? Esses 4 vértices, eles só têm sentido ser representados dessa forma para a gente os identificar. Mas lá no cotidiano, eles se comportam, de novo, como a mandala em movimento. E, portanto, o nosso desafio, como no Versus, é encontrar as características desses 4 vértices lá no cotidiano do nosso trabalho. Eu acho que nós temos, voltando lá às primeiras aproximações, um déficit importante do ponto de vista ético das nossas práticas com relação aos valores e às características do Sistema Único de Saúde. Nós temos um déficit com relação à organização do nosso trabalho para organizar os trabalhos na rede, nos sistemas de saúde, mas nós também temos um certo déficit na organização das expressões e dos modos de relação que a gente usa com o Sistema Único de Saúde, com o conceito do Sistema Único de Saúde, com a produção de imaginários sobre o Sistema Único de Saúde. Eu gostaria que a gente pudesse estar conversando um pouco mais como é que a educação física conecta nessa aproximação, de tal forma que nós fizéssemos esse nosso déficit avançar no sentido de uma certa superação